Nação flamenguista, logo mais aí, Flamengo e Botafogo da Paraíba, né? Jogo esse vale pela Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu o jogo. O jogo de volta no Maracanã. A expectativa do torcedor é melhorar o desempenho, jogar um bom futebol para enfrentar o Palmeiras no final de semana, né? Claro, Flamengo com novidades na equipe, né? Algumas trocas ali necessárias de Felipe Luiz, né? Até porque tem vários jogadores no departamento médico, tem jogadores que vai ser poupado, né? Também pensando no Campeonato Brasileiro, né? Mas, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo tem um elenco, tem uma equipe qualificada, né? Para vencer o Botafogo da Paraíba e manter seu foco aí, além do Palmeiras, também na Libertadores contra o Deportivo Tátira, né? Então, sem sombra de dúvida, é um jogo decisivo hoje, mas também tem um jogo decisivo contra o Palmeiras. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Band Sport, link da descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Ah lá, cadê? Voltei. Aê, agora sim. Boa. E aí, meninas, um abraço pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Estava com saudades. E hoje a gente está de volta num jogo de Copa do Brasil, falando de Flamengo, né? Um beijo para vocês, para todo mundo que está aí acompanhando o programa. Hoje é um confronto no qual o Flamengo está até um pouco confortável, né? Enfrenta o Botafogo da Paraíba, o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo por 1-0, se vencer ou até empatar, se classifica para as oitavas de final da competição, que não é uma prioridade do Flamengo nessa temporada, né? O Flamengo está aí na disputa da Libertadores numa situação meio que desconfortável, tem o Deportivo Tátira na semana que vem, e no final de semana tem o Palmeiras, né? No Campeonato Brasileiro é o segundo colocado na classificação, está a 4 pontos do líder Palmeiras, vem de um empate sem gols com o Botafogo, e aí tem esse confronto importantíssimo no final de semana fora de casa, na casa do Palmeiras. Então, hoje o técnico Felipe Luiz vai poupar ali a maioria dos atletas pensando nessa sequência que o Flamengo tem pela frente. Além disso tudo, hoje, incluindo o jogo de hoje, serão 5 até o Super Mundial de Clubes que acontece em junho, né? E aí o Flamengo pega a Esperança. Então, existe uma questão de calcular a carga de jogos, porque o Flamengo tem tido ali alguns problemas, algumas questões relacionadas ao departamento médico. Então, por isso, hoje nós teremos um time bem alternativo do Flamengo, que não chega a ser um time, digamos assim, muito diferente do que é o principal. Tem as peças ali que ainda vão disputar o jogo de hoje, como, por exemplo, o Wesley e o Gerson, mas 5 jogadores serão poupados, e esses não devem ficar sequer no banco de reservas, que são o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandro, o De La Cruz está machucado, né? O Luiz Araújo e o Bruno Henrique. O De La Cruz está com a lesão no joelho, e aí ele se junta ao Pulgar e o Alan, né? Então são 3 volantes no DM nesse momento, e além desses jogadores da volância, tem também o Plata, que está por lá também se recuperando. Então o Felipe Luiz está tendo que dar uma mexida no time. Ele tem o retorno do Gerson, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, e o Wesley, na lateral direita, está suspenso no jogo contra o Palmeiras, então por isso hoje ele joga e vai ficar à disposição do treinador. Falando tudo isso, a gente vai para a provável escalação do time do Flamengo para essa noite. Não deve fugir muito de Matheus Cunha no gol, tem sido inclusive o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil. Wesley, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Everton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves, na frente Michael, Cebolinha e Pedro. Esse, então, o provável time do Flamengo. O Flamengo não tem agradado muito o torcedor no sentido de ser aquela máquina, né? Um time que faz muitos gols, inclusive é até uma intenção do Felipe Luiz, é o estilo de jogo que o Felipe Luiz busca, de um jogo agudo, sempre buscando o placar, mas que não tem funcionado muito bem. Por exemplo, nos últimos 6 jogos aí de maio, o Flamengo fez 1 gol por jogo. A média tá essa, bem pequenininha, mínima. Então, o torcedor não tá ali muito contente, já sabia que para hoje seria esse time mais alternativo. Então, nós temos nesse momento até uma baixa procura de ingressos, mais ou menos 20 ou um pouco mais, 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Não é uma tônica da torcida do rubro-negro, que costuma lotar o Maracanã, mas por conta dessa desconfiança, por ser um jogo no qual já se sabia que seria um time alternativo, a procura
procura de ingressos nesse momento está baixa, meus amigos, mas é importante mais o Flamengo conseguir essa classificação, é claro, né? Se acontecer alguma uma catástrofe do Flamengo ser eliminado para o Botafogo da Paraíba, a questão seria, de fato, né, de se pensar Felipe Luiz, etc. O torcedor está achando que dá para vencer, dá para passar com tranquilidade, mas vai assistir a maioria do sofá, porque a procura de ingressos está baixa. Compreensível, né? Com o time alternativo, tem jogo decisivo semana que vem, tem o Palmeiras no fim de semana, enfim. Jéssica Dias, que bom você de volta, hein? Volte sempre e não saia mais, fique sempre com a gente. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, meninos. Um beijo. Daí, Jéssica Dias de volta, hein? Em grande fase. Coisa espetacular. Ó, aí, ó. Esse é o time do Flamengo. Vai, de fato, com um time super alternativo. Completamente compreensível. Tem um jogo cascudíssimo no fim de semana, né, Arnaldo? Cara, eu tava pensando... É alternativo, mas tá longe de ser ruim, hein? Não, claro. Sem dúvida. Mas fala. Mas acho que todos os grandes envolvidos no 16avos de final da Copa do Brasil é o que tá arriscando mais. Você acha? Então, mas arriscando. Mas é o Botafogo da Paraíba. Fala por causa do Palmeiras. Tá, é o time... É que o Vessone não era nascido. Você lembra desse jogo aqui, ó? Ah, é Botafogo da Paraíba e Flamengo. Não é esse? Tem o Botafogo da Paraíba e Flamengo, o Botafogo ganhou? Ganhou do time do Zico, né? Jogo histórico, 81 no Maraca. 81, o ano principal do... Não é do time do Adílio, Andrade, Adílio e Zico, não sei o que lá. Muitos anos atrás, pessoal, isso aí a gente não pode considerar. Se o Flamengo perder para o Botafogo da Paraíba, então, pessoal, esquece. Tem que tirar Felipe Luiz e colocar Jorge Jesus mesmo. Tita Nunes e Zico. Claro que está muito longe disso, né? Mas ficou numa situação complicada, né? É o jogo que dá para arriscar, Mas é aquilo. Goleiro, reserva. Não sei o quê, zagueiro da base. Algumas improvisações. Cara, eu não sei. É que o Arnaldo tá... isso 5-0. Então, não, 5-0 não vai ganhar. O meu ponto... Não, mas cara, eu sei que considerando que ele tá mexendo... Tem que tomar uma atitude para estar inteiro, minimamente inteiro. Uma coisa, considerando que ele tá mexendo muito no time, não significa que o time vai ter mais gás e vai poder fazer o jogo que ele gosta? Ou não? Uma bobagem. Não, pode ser. É que o alerta do Arnaldo, provavelmente ele tá com aquela coisa que o flamenguista chama de flamengada, que de vez em quando o time dá aquela flamengada. Mas, sinceramente, eu não vejo esse risco hoje, não. E no Allianz, tem risco, Massa? Teve diminuição do preço do ingresso? Nação, o time tá escalado, né? Algumas novidades, mas para mim isso aí não é bicho de sete cabeças, né? O Flamengo tem um elenco bastante qualificado, um elenco que pode entrar em campo aí, né? Fazer uma grande vitória, né, pessoal? Pra você ter noção, Everton Cebolinha, Michael... Pedro, né? Um ataque desse aí, qual era o clube do futebol brasileiro que não queria esse ataque no seu clube, né? Então, eu acho que não é motivo para pânico, né? Eu sempre digo, né? A jogo e o jogo, né? Esse jogo é importante para o Flamengo, sem sombra de dúvida, né? O Flamengo precisa passar de fase da Copa do Brasil, né? É uma competição do Flamengo, tem tradição, é uma competição onde o Flamengo é o atual campeão. Mas o Flamengo deixa bem claro, pessoal. Não prioriza a Copa do Brasil. Mas mesmo assim a gente sabe que o Flamengo vai chegar longe, né? Eu não acredito o Flamengo caindo fora para o Botafogo da Paraíba. Pode acontecer? Pode, né? Que já aconteceu, né? Mas nesse momento eu não acredito. Por isso que eu digo que há jogo e há jogo. O jogo, né? Por quê? Porque o jogo que a gente tá falando é justamente do final de semana contra o Palmeiras, né? É o jogo onde pode virar toda a chavinha. Como assim? Flamengo, muitos estão dizendo que o Flamengo mesmo, segundo colocado do Brasileirão, Flamengo, que muitos diziam que não ia se classificar da Libertadores, só depende dele na Copa do Brasil, não está em boa fase. Palmeiras está em excelente fase, todo mundo elogiando o Palmeiras. Ok, quando se olha para o resultado, tudo bem, talvez realmente os resultados do Palmeiras seja muito bom. Resultado, futebol. Eu não vejo o Palmeiras jogar um futebol melhor do que o Flamengo, pessoal. Eu não vejo. Ok, pode ter algumas peças ali do Palmeiras que você tira um atacante, bota outro do mesmo nível, né? Mas eu vejo o elenco do Flamengo bem melhor, mais qualificado. E eu digo, esse jogo do Palmeiras aí, se o Flamengo ganhar,
Só lembrando, geralmente os palmeirenses sabem que não tem vantagem contra o Flamengo, né? Sempre o Flamengo levando vantagem contra os palmeirenses, principalmente jogando em São Paulo. Então a tendência, Flamengo fazer um bom jogo, Flamengo desempenhar um bom papel e conseguir a vitória, mesmo jogando lá no campo do Palmeiras. Isso aí é onde vira a chave. O jogador ganha confiança, torcedor ganha confiança, treinador ganha confiança e o Flamengo pode ser outro, né? Desse jogo do Palmeiras em diante, o Flamengo pode ser outro. Só que, caso o Flamengo não vença e dependendo do desempenho de Felipe Luiz, Jorge Jesus está livre no mercado. A torcida já vai começar, pessoal. A torcida já vai começar a pedir Jorge Jesus. Claro, eu acho que não é o momento, né? Muito se fala, né, nos bastidores que o Flamengo poderia trazer Jorge Jesus para comandar e Felipe Luiz como auxiliar técnico. Não sei se ele vai aceitar, né? Mas, sem sombra de dúvida, pessoal, seria uma boa. Felipe Luiz como auxiliar e Jorge Jesus como treinador. Mas tudo depende da consequência. Tudo depende do andamento, né? Jogo de hoje, jogo de domingo, para depois a gente ter a certeza o que vem pela frente do Flamengo. Mas para mim, o Flamengo vai passar fácil contra o Botafogo da Paraíba. E domingo contra o Palmeiras, anote aí, pessoal. Flamengo vencendo lá dentro da casa dos palmeirenses. Que os palmeirenses não gostam disso, né? Mas o Flamengo sempre levando vantagem contra os palmeirenses, né? Deixa sua opinião aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.